Fala galera do GFAT, Diego Ribas diretamente de Las Vegas com mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje eu acho que chega em um momento muito interessante. Espero que vocês gostem. Paulo Borrachinha versus Caio Borralho. Será que essa luta um dia vai sair do papel? Mas antes, pessoal, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pros seus amigos que gostam de MMA também. Afinal, conforme a gente crescer aqui na plataforma, a gente consegue fazer mais conteúdos de qualidades para todos vocês. Muito obrigado e bora pro vídeo. Se você acompanha as tretas do mundo da luta no Twitter, você sabe que recentemente o Paulo Borrachinha e o Caio Borralho trocaram farpas. Pessoal, acontece que o clima entre os dois já não é dos mais amigáveis faz um tempinho. E nesse vídeo eu tenho as seguintes metas: explicar para vocês a relação entre o Caio e o Paulo, identificar o exato momento onde o clima entre eles esquentou, analisar o atual cenário entre os atletas, cogitar um potencial duelo entre eles e, é claro, dar a minha humilde opinião. Vocês se lembram de anos atrás, quando o Paulo Borrachinha estava invicto no MMA e muito perto de disputar o cinturão dos pesos médios? Naquela época ele era amado pelos fãs brasileiros, gerava muita audiência para os veículos nacionais e parecia estar a um passo de se tornar um ídolo nacional. Esse cenário só foi mudar depois que ele foi derrotado pelo Israel Adesanya em duelo que valia o cinturão dos pesos médios, e a partir daí a postura dos fãs com ele mudou de forma gradativa. E tudo isso virou uma bola de neve. O Borrachinha, por diversos motivos, foi menos ativo no octógono, passou a dar menos entrevistas, em alguns momentos emitiu frases controversas, além de assumir uma postura mais provocativa, como a de um troller nas redes sociais. E foi aí que o número de haters subiu. Mas até aqui nenhuma novidade para vocês, certo? O que ninguém pode questionar em relação ao Paulo Borrachinha é o fato de que ele treina muito e investe pesado nos seus treinos, seja em contratação de sparrings, troca de treinadores e viagens. E foi em um desses camps que o Paulo Borrachinha convidou o Caio Borralho para treinar com ele. Isso mesmo, eles já treinaram juntos em um momento em que o Caio nem era famoso, nem estava no UFC. É importante ressaltar que naquele momento o Paulo Borrachinha ficou doente e teve que sair da luta, portanto os treinos com o Caio Borralho duraram poucos dias. Desde então, pelo menos nos primeiros anos, os dois lutadores mantiveram uma relação amistosa e diplomática, até que não mais. O Caio Borralho já falou sobre isso. Ele disse que uma vez viu uma entrevista do Borrachinha dizendo que ele era irrelevante. A partir daí, a rivalidade nasceu e aspas esporádicas foram manifestadas de ambos os lados. Mas aqui existe uma análise a ser feita. Essa declaração do Borrachinha veio em um momento, poucos anos atrás, em que o nome do Borralho se fortalecia na categoria e ganhava posições no ranking. Ao mesmo tempo, o Borrachinha, que já havia disputado o cinturão do UFC contra o Israel Adesanya, passava por um momento em que ele não era muito ativo no octógono. Era natural, então, que os fãs e a mídia brasileira questionassem e cogitassem a possibilidade de que os dois um dia cruzassem caminho no octógono. Afinal, são eles os dois maiores nomes do país nos pesos médios do UFC desde que o Alex Poatan subiu para os meio pesados. E esse processo faz parte do jogo. Os atletas, a depender do seu atual momento, podem aceitar duelos que não faziam sentido poucos meses atrás. Por exemplo, o Caio já disse publicamente que em determinado momento o UFC ofereceu para ele uma luta contra o Borrachinha, só que o rival não aceitou. Recentemente, pouco antes de enfrentar o Imavov, esse duelo já não fazia sentido para o Caio, uma vez que ele estava muito perto do title shot. Mas esse cenário mudou, não é mesmo? Depois de acumular 2 derrotas seguidas no octógono, o Paulo Borrachinha voltou a vencer em julho desse ano, quando superou o Roman Kopylov em atuação super elogiada. Por sua vez, o Caio Borralho perdeu para o Imavov na França e se afastou de uma possível disputa de cinturão. E agora o caminho natural para o alagoano passa por 2 cenários: enfrentar rivais de olho apenas em sua posição no ranking, que foi basicamente o que ele fez em sua caminhada no UFC, ou mirar em uma luta de maior visibilidade, sendo o rival um ranqueado ou não. E como a gente já sabe, um duelo de maior apelo midiático tende a gerar mais ganhos para o atleta. E é por isso que o Paulo Borrachinha parece ser o nome ideal para o Caio Borralho. Nessa semana, 2 momentos marcantes foram desenhados no Twitter sobre essa rivalidade brasileira. Primeiro, o Borrachinha afirmou que o UFC ofereceu a ele uma luta contra o Ranier de Ridder, substituindo o lesionado Anthony Hernandes. Ele teria aceitado, mas pedido que a disputa fosse de 3 e não de 5 rounds. E assim, a disputa não foi casada. Na sequência, o Caio se colocou à disposição para enfrentar o RDR, mas em um combate de 5 assaltos. Inclusive chamou o Borrachinha de covarde por não aceitar a disputa nos seus termos originais. No dia seguinte, também no Twitter, o Borrachinha respondeu a um fã que o acusava de fugir do Caio Borralho, dizendo que o atleta da Fighting Nerds era irrelevante.
Ele, por sua vez, respondeu que era assim relevante, tanto que a esposa e empresária do Borrachinha, Tamara Alves, já gravou 2 vídeos sobre ele. Tá vendo onde eu quero chegar? A bola tá levantada, só falta o UFC cortar. Bom, a audiência de um hipotético duelo entre as duas feras brasileiras está garantida. E neste momento, um duelo entre eles parece sim fazer sentido, especialmente para os fãs, para o Caio, talvez para o UFC, só que não para o Borrachinha. E é por isso que a disputa não deve sair do papel. Vencendo ou perdendo, o Borrachinha está acostumado a enfrentar ex-campeões ou atletas que já disputaram o título. A exceção dos últimos anos ficou por conta do triunfo sobre o Kopylov. Eu acredito então que o Borrachinha está de olho em um confronto contra um atleta mais midiático do que o Caio ou em uma luta que o coloque mais próximo do cinturão. E aqui eu não estou dizendo que o Caio é irrelevante, tá? Não me entendam mal. O meu ponto é que o Caio é um desafio duríssimo para todo mundo na categoria, mas existem rivais que, por razões diferentes, garantem mais visibilidade ou até mesmo mais proximidade do title shot. Por exemplo, o Charabolet no Qatar. Ele é um atleta que está hypado, existe sim uma mística sobre ele e ele é um atleta plástico. Essa era a luta inclusive que o Borrachinha faria, mas de acordo com ele mesmo, ela não deve ser mais realizada. Um outro bom exemplo é uma luta contra o RDR, que poderia sim garantir um title shot ao Borrachinha a depender de como a vitória fosse conquistada. Já o Caio, vindo de derrota, não oferece tanta recompensa quanto o risco. Mais ou menos o mesmo cenário do Borrachinha contra o Kopylov. A diferença é que naquele momento o poder de barganha do brasileiro era menor porque ele vinha de derrota. Agora, com essa vitória, ele deve tentar fazer valer nos bastidores o seu poder midiático, que de fato é maior do que o do Caio. Este cenário é inclusive a razão que fez o Caio ficar 1 ano sem lutar no UFC. Ele é um risco muito maior do que a recompensa. E olha que a recompensa dele é alta, já que ele é o número 8 do ranking dos pesos médios. Indo direto ao ponto, eu gostaria muito que essa luta fosse realizada. Acho que seria incrível para todos os envolvidos, especialmente para o nosso mercado. Seria um casamento ideal para o momento da carreira do Caio, contaria com a aprovação e expectativa dos fãs, principalmente os brasileiros, e daria bons frutos para o UFC. Nessa conta, porém, falta fechar o último lado, que é do Borrachinha. Pelo meu entendimento, eu acho muito difícil o atleta mineiro querer este duelo, mas como a gente sabe, nada pode ser escrito na pedra no mundo do MMA. A rivalidade está aí, os frutos a serem colhidos são claros e o entretenimento é garantido. Eu faço votos para que esse duelo aconteça. Os números do confronto entre Diego Lopes e Jean Silva foram incríveis, e duelos entre brasileiros tendem a ter visibilidade muito grande no país, que é gigantesco e conta com uma base sólida de fãs do esporte. A minha torcida então é para que esse duelo aconteça e de preferência aqui em Las Vegas, para eu poder ir. Você concorda com os meus pontos? Por favor, deixa a sua opinião aqui nos comentários, vamos debater esse tema. Também agradeço se você puder deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal da AG Fight. Por fim, convido você a conferir o site agfight.com, o melhor site do mundo das lutas em língua portuguesa do planeta. E se você tiver um tempinho de sobra, assine a nossa newsletter. Ela é de graça e tem atualizações diárias e o link está aqui na descrição. Mais um vídeo finalizado com sucesso, Diego Ribas diretamente de Las Vegas. Até a próxima.